Antes do treinamento, então, eu tenho 2 recados que são importantes que eu preciso passar para os irmãos, certo? O primeiro deles diz respeito às nossas células. Nós estamos nos organizando e, se tudo continuar do jeito que está, melhorando, como está melhorando, né? A região aqui passou com a bandeira laranja e a tendência daqui para frente é melhorar. A gente acredita nisso. A gente vai ficar observando. Se durante o mês de agosto não houver nenhum retorno, não aumentar os casos e tudo continuar caminhando assim, nós retornaremos com as nossas células a partir de setembro. Tá? Então, na segunda quinzena de agosto, nós já vamos começar a ter as reuniões de núcleo. Tá? Então, depois do trio do crescimento, os líderes vão começar a fazer a reunião de núcleo para ir se preparando para, na primeira semana de setembro, iniciarmos as nossas células. Amém? Nós vamos ter também algumas alterações, principalmente aqui no trilho do crescimento. Tá? O que vai ter de mudança? Nós vamos fazer umas adaptações para ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Para a gente não precisar nunca estender muito o nosso horário, até porque tem a reunião de núcleo. Só que nós ficamos um bom tempo aqui aprendendo sobre oração. Falamos de oração, falamos no culto, falamos no trilho, né? A gente treinou bastante e falamos bastante sobre a importância de orar. Então agora nós vamos começar numa etapa de colocar isso em prática. Então o nosso trilho do crescimento, ele vai manter o horário, às 20 horas, tá? Das 20, o louvor vai ter apenas 20 minutos, de 15 a 20 minutos, não vai passar disso. A ministração da palavra, a gente vai tentar sempre terminar um pouquinho antes das 9, das 21, e as reuniões de núcleo acontecerão após o trilho. Então as reuniões de núcleo, elas têm uma média aí de 15, 20 minutos, tem algumas células que estendem um pouquinho mais a reunião de núcleo. A gente vai tentar dar uma enxugada também, ser bem objetivo para não esticar muito. E a partir do momento de terminar a reunião de todos os núcleos, nós vamos ter meia hora de oração. Então, se terminar a reunião de núcleos às 21h20, 9h20 da noite, então soma mais 30 minutos, 10 para as 10 nós estamos indo embora. Se a reunião de núcleo terminar às 9h30, nós vamos embora às 10 da noite, certo? E aí, todos do núcleo precisam ficar para orar. Nós vamos colocar em prática. Por quê? Porque eu creio que esse retorno das nossas células, ele será impactante. Amém? Você crê também? Esse retorno vai ser um retorno assim que a gente vai dar uma grande arrancada com o nosso trabalho. Só que nós temos que estar debaixo do azeite, debaixo da oração. Então nós vamos agora, porque os nossos 15 minutos antes do trilho funciona para alguns, mas para alguns não está funcionando. Então nós vamos fazer depois da reunião de núcleo, meia hora de oração. É uma vez por semana só. Então a oração que nós fazemos na segunda, nós vamos transferir ela para terça e para quarta, que são os 2 dias que nós vamos manter o nosso trilho do crescimento. Entendido, gente? Amém? Segundo recado, nós temos alguns grupos de WhatsApp que eu uso eles para um treinamento. Tem o dos líderes de célula, que a gente passa informação, passa orientação, treina os irmãos. Nós temos esse grupo novo, que é os líderes em treinamento, que é um grupo um pouco mais dinâmico, porque ele é diário, todo dia os irmãos estão interagindo, né? Lendo um capítulo da Bíblia e fazendo um comentário. Agora a gente ampliou um pouquinho a partir dessa semana, vai começar a valer a partir da semana que vem. Nós ampliamos um pouquinho mais esse alcance da leitura, e esses irmãos estão também incluídos num grupo de oração, eles oram todo dia e confirmam qual horário que eles estão orando, ok? Então esses grupos, eles são importantes. Então você imagine só, aqueles irmãos que estão envolvidos na igreja, eles vêm na igreja no trilho do crescimento, eles vão na célula e vão no culto de domingo. Alguns até um pouco mais, porque vem na sexta, enfim, alguns vão na congregação. Mas em média é isso: trilho, célula
e culto de domingo, certo? Só que tem gente que não vem no trio, não vem durante a semana. Às vezes vai na cela e alguns até nem vêm na igreja. Só vão na cela e não vêm na igreja. Alguns, quando a semana que vai na cela não vem na igreja, a semana que vem na igreja não vai na cela, certo? Então são pessoas, irmãos, que eu fico imaginando. A gente que está na igreja, eu estou na igreja segunda, terça, quarta, sexta e domingo. Frequentemente, fora aqueles dias que tem alguma coisa especial que a gente tem que participar. Tem semana e o meu dia a dia é só Bíblia, é só igreja, é só coisa de Deus. Meu dia a dia não tem outras coisas, é só envolvido em volta da igreja. Tem semana que a gente sente assim, sabe, um peso espiritual, uma tribulação, uma luta, e às vezes a gente está ali, né, orando, olha que a gente ora, irmãos, ora, jejua, está na presença de Deus buscando, e a gente sente esses efeitos. E às vezes, uma palavra só de um irmão, um versículo bíblico, ou alguma coisa que esse irmão falou ou enviou para a gente, é suficiente para nos dar um ânimo, para que recobrar o ânimo, ficar animado, ou receber a resposta do que a gente estava batalhando ali. Então eu fiquei imaginando assim, ó. Imagina aquela pessoa que o contato dele, né, com a igreja é muito superficial. Se o contato dele na igreja é superficial, então no seu dia a dia na sua casa, com certeza também é. Ou se ele tem um contato com as coisas de Deus no seu dia a dia na casa, pode ser que esse contato possa também dar uma oportunidade até de confundir a mente dele. Porque aqui você recebe um treinamento. Nós temos uma linha de pensamento, nós temos um estilo de trabalho. Agora você imagine se a gente começar a pegar vários formatos de outras igrejas e começar a trazer para cá, você imagina a salada que vai ficar. Vamos imaginar o seguinte: você pega todas as fábricas de calçado e produz calçado. Todos vão para a vitrine e vende. Agora você já imaginou pegar a metodologia de uma empresa, a matéria-prima da outra, a administração da outra, as finanças da outra e tentar fazer um calçado? Imagina a bagunça que vai dar. Primeiro que não vai conseguir produzir. Se produzir, não vai ter qualidade. Então essa é a minha preocupação. É de nós termos pessoas que não têm uma cobertura, não têm uma orientação, não têm uma motivação, e se tem a motivação, corre o risco de ser uma motivação errada. Porque o acesso à internet hoje é muito perigoso. Tem muito doido por aí que prega coisas horríveis. Você pega um versículo da Bíblia e tem um ditado que diz o seguinte: texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, nunca pode interpretar um versículo da Bíblia isolado. Tem que ter o contexto, entender o que está acontecendo. E tem muito doido por aí, que às vezes até arrasta um monte de seguidor na internet. Mas a mentalidade do cara é distorcida. Às vezes eu vejo o pessoal admirando algumas pessoas. Até outro dia eu não lembro o nome da cantora, mas tinha uma cantora aí que estava fazendo um sucesso. O pessoal estava todo mundo babando por causa dela. Aí foi um pregador a nível nacional e detonou com a menina. Por quê? Perguntou assim: quem é o pastor dela? Não tinha. Não tinha pastor. Ela não tinha. Ela não prestava conta para ninguém. Tipo assim, eu não sou o cara. Sou eu e acabou. Quer dizer, então está totalmente fora da legalidade espiritual. Então, o risco de pessoas que frequentam a nossa igreja, frequentam as nossas células, de serem discipuladas e motivadas de uma forma errada, é muito grande. Então, eu acho que a gente pode dar uma contribuição para aqueles que quiserem. Então, nós estamos formando, vamos preparar durante o mês de agosto e vamos dar início no mês de setembro, um grupo de WhatsApp administrado por mim, que tem o seguinte nome: Grupo da Motivação. Qual é o objetivo? É mandar uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo para essas pessoas. O grupo ele vai funcionar apenas 2 dias na semana, terça e sábado, para que não seja aquela enxurrada de informação que confunde a mente da pessoa. A gente vai mandar uma coisa simples, objetiva e direta, e vamos deixar a pessoa pensando até sábado.
No sábado nós enviamos uma coisa nova e vamos deixar ela pensando até terça-feira. O que elas vão receber nesse grupo de WhatsApp? Tudo relacionado com motivação. Não vai ter cobrança, não vai ter exigência, elas não terão que interagir mais do que olhar o que está no grupo do WhatsApp e mandar um joinha, um mãozinho, um amém, glória a Deus, né? Ou de repente pedir uma oração, ou fazer uma pergunta, ou tirar uma dúvida, nada mais além do que isso. Ninguém vai ficar comprometido, você tem que fazer essa tarefa. É diferente do grupo de líderes em treinamento. Esses não, esses estão sendo trabalhados. Esses estão sendo preparados. Está na base, mas nós estamos preparando. Esse outro grupo não, é um grupo de motivação. É lógico que o objetivo, depois, é extrair alguns irmãos desse grupo e jogar eles num grupo já de treinamento. Aqueles que assim acharem que é necessário. Quem pode participar desse grupo? Qualquer pessoa pode participar. O único requisito é ter um WhatsApp, participar do grupo, aceitar de forma voluntária e interagir no grupo. Esse interagir pode ser só um joinha cada vez que a gente postar algo. Quem não pode participar? Os líderes de célula, que já tem um grupo específico deles, e os líderes em treinamento, que já tem um grupo específico deles em treinamento. Os demais, qualquer um, pode ser do núcleo, pode não ser do núcleo, pode ir só na célula, pode vir só na igreja, ou até se tiver alguém que nem na igreja venha, desde que não seja membro de uma outra igreja. O que eles vão receber no grupo do WhatsApp, no grupo da motivação? Um dia vão receber uma oração, o áudio de uma oração. Um outro dia vão receber um texto, como sugestão para ser lido na Bíblia. Um outro dia vão receber o link de uma mensagem, de uma pregação no YouTube. Essa mensagem pode ser minha, pode ser de um outro pregador. No outro dia vão receber um vídeo de uma palavra de motivação, de uma palavra de promessa. Basicamente é isso que nós vamos estar enviando. Nada de coisas longas, cansativas e nem aquela enxurrada de informação. Coisas simples, objetivas e diretas, na terça e no sábado. Quem tiver interesse, é só conversar com o líder de célula, dar o seu nome e o líder vai repassar para mim. Nome, telefone, contato. Nós vamos montar o grupo e a partir do começo de setembro nós vamos dar início a esse trabalho. Amém? As pessoas vão ter dúvidas, vão ter perguntas, então você conversa com elas através lá do grupo da célula para passar as informações. Motive também aqueles que quiserem participar conosco. Amém, gente? Muito bem. Então agora vamos partir para o nosso treinamento de hoje. Nós vamos hoje concluir esse tema que nós abordamos aqui durante 3 semanas, que é a respeito da oração. Amém? Nós trouxemos aqui alguns exemplos de personagens bíblicos tão importantes para motivar a nossa vida na oração. E eu até me lembro que um dos dias eu disse aqui, pode girar por lado que for, tudo relacionado com a obra de Deus, chega numa hora que termina na mesma coisa, oração e jejum. Você pode ouvir qualquer pregador de sucesso, de renome, ungido, consagrado, cheio do azeite. Você vai ver que isso eles têm em comum. São pessoas que aprenderam a ter uma vida de oração e de jejum, uma vida consagrada. Um crente de resultado, você sabe que você conhece inúmeros crentes, seja da nossa igreja, de outras denominações, né? E tem aquele crente que ele deslancha realmente. A vida espiritual dele é um sucesso, a vida pessoal, familiar, tudo é um sucesso na vida dele. Se você tiver tempo para conversar com essa pessoa, você vai ver que existe na vida dele esses princípios. Agora, tem crente que a vida dele é um mau testemunho. Ele não deslancha, ele não progride, ele não cresce, ele nunca deixa de ser aquele bebê chorão espiritualmente. Converse com essa pessoa e você vai ver o relato. Que em algum momento na vida dele existe uma lacuna relacionada com a vida consagrada a Deus. Dos vários exemplos que nós pegamos na Bíblia, eu deixei esse por último, porque eu acho que é o mais importante e é o nosso maior exemplo que existe. Então eu separei alguns textos, não sei se eu vou ler todos eles, mas o primeiro pelo menos eu gostaria de ler com os irmãos. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim,
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Tenta aumentar um pouquinho o volume aí, para me baixar aqui, que está dando muito estouro aqui. Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho? Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Tá bom assim. Bom, irmãos, vamos falar um pouquinho em cima desse texto aqui, falando a respeito de Jesus. Amém? Acho que a nossa maior inspiração sempre deve ser Jesus. Agora, se imagine só, irmãos. Jesus, quando ele esteve na terra, irmãos, ele não veio como Deus. Jesus, enquanto Deus, ele tinha 3 atributos. Ele era onisciente, quer dizer, sabe de todas as coisas. Deus, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele, onisciente, onipresente e onipotente. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Quando Jesus deixou o seu trono, o trono de divindade, e se fez homem, ele deixou esses 3 atributos. Então aqui na terra, Jesus ele era um homem comum, como qualquer um de nós. Ele não era onisciente, onipresente e onipotente. Ele não tinha esses atributos, estava aqui. Aí você vai dizer, pastor, como então que Jesus fez tantos milagres quando esteve aqui na terra? Ele fez pela fé. E tudo aconteceu dentro do seu tempo. Existe uma lacuna na história que ela não está relatada, que é o período de juventude, adolescência, juventude, até Jesus chegar aos 30 anos de idade. A Bíblia ela não conta essa parte. Por que ela não conta? Porque para Deus isso não se tornou significativo. Importante é relatar para o ser humano. Foi da vontade de Deus que isso não era relevante na história. Mas nós podemos, observando a vida de Jesus e tudo que aconteceu na vida dele, o que nós podemos entender? Que Jesus, pela fé, ele se preparou para o seu ministério. Ele se preparou. Como é que ele se preparou, irmãos? Ele se preparou tendo uma vida consagrada. Por quê? Porque ele tinha um histórico familiar de pessoas que tinham uma vida com Deus. Ele tinha o pai terreno, que tinha uma vida com Deus. Ele tinha a mãe, que era uma mulher que tinha uma vida com Deus. Ele tinha familiares, parentes, que tinham uma vida com Deus. O primo e a prima da sua mãe, Zacarias e Isabel, eram pessoas de Deus. Tanto é, olha só, tanto é que ele tinha um primo que nasceu de Zacarias e de Isabel, que era o primo chamado João Batista, que o batizou depois. Esse João Batista, ele foi batizado com o Espírito Santo no ventre da sua mãe, no dia em que Maria e Isabel tiveram um encontro. Isabel já estava grávida, e Maria tinha acabado de receber a concepção do Espírito Santo. E ela vai à casa de Isabel. Quando as duas se encontram, elas começam a orar, a presença de Deus se manifesta, o Espírito Santo se manifesta, e Isabel diz assim, ó, a criança pulou dentro do meu ventre, cheia do Espírito Santo. Então João Batista foi batizado com o Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. Então Jesus ele vem desse contexto. Esse foi a formação familiar que Jesus teve. Então eu acredito, pela fé, eu consigo enxergar esse período que a Bíblia não relata. Esse período foi um período que Jesus ele veio se preparando. Ele não se manifestou publicamente. Não se manifestou. Não havia uma manifestação em que as pessoas dissessem, olha, lá tem um menino que é cheio de poder, que ele faz milagre. Eu creio que Jesus ele não fez nenhum milagre até chegar os seus 30 anos de idade. Ele não fez, mas ele tinha uma vida de milagre. Eu creio que milagres aconteciam na sua casa, na sua família. Eu creio que a presença de Deus estava ali. Agora, com 30 anos de idade, Jesus então, a primeira coisa que ele faz, quando João Batista está batizando, ele vai se batizar. Ele desce as águas do batismo. Quando ele sai das águas do batismo, ele está pronto para começar a jornada do ministério. Ele sai das águas, quando ele é batizado, a Bíblia diz que vem uma pomba em forma corpórea, uma pomba física, e pousa sobre ele, e uma voz do céu diz assim,
esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, o meu filho amado que faz a minha vontade. Ó, a manifestação de Deus, demonstrando que Jesus estava agora preparado para o seu grande ministério. Então Jesus, ele recebe o quê? Ele recebe o Espírito Santo. Daqui para frente muita coisa vai mudar no ministério de Jesus. A partir desse momento, o que Jesus faz? Eu desci as águas do batismo, eu recebi o Espírito Santo na minha vida, agora eu vou sair, começar a fazer milagre. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Só diz isso. Que conduz Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus, ele faz por conta própria. A Bíblia diz que ele jejua 40 dias e 40 noites sem comer. Significa que ele bebeu água, mas ele não comeu. Foi uma consagração de 40 dias. Agora veja bem, olhe bem para mim aqui e preste atenção. Você acha que alguém que deixou o trono da divindade, que não era naquele instante, fisicamente não era divino, o caráter de Jesus era divino, mas a personalidade e a sua posição física eram totalmente humanas. Você acha que alguém que nunca jejuou, que nunca se consagrou, que nunca orou, agora porque recebeu o poder do Espírito Santo, vai para o deserto e jejua 40 dias? É lógico que não. Foi alguém que já vinha se preparando para o seu ministério, já vinha se preparando para o seu chamado. O que acontece é que Jesus, ele entendeu que aquele era o momento de fazer uma consagração mais determinante, mais forte, porque era a partir daí que o ministério dele ia começar a entrar em ação. Os outros textos que eu separei, depois se você quiser anotar ele em casa, você vai perceber que são textos que falam a respeito da continuidade do ministério de Jesus, e ele não deixou essa prática. O segundo texto, por exemplo, que é Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, fala a respeito da escolha dos apóstolos. Jesus já estava pregando, ministrando, orando, fazendo milagre, e começou a vir discípulos, formar discípulos. Aí chega num certo momento, Jesus diz: agora eu tenho que escolher 12, para ser os 12 apóstolos. A Bíblia diz que ele vai no monte e ele passa a noite toda orando, com um único objetivo: escolher os 12 apóstolos. Quando ele desce do monte pela manhã, ele começa a separar. Deus mandou chamar você, escolher você, vem cá você. Então a escolha dos 12 apóstolos, ela se fez de que maneira? Debaixo de oração, debaixo de consagração. O terceiro texto que eu coloquei ali, que é Mateus 26, 36, fala do que Jesus enfrentou lá no monte do Getsemane. E aí pode passar o próximo para mim ali, por favor. Quando Jesus vai ao monte do Getsemane, ele está prestes a enfrentar, eu acho que o momento mais difícil do seu ministério, que era ter que entregar sua vida em favor de um monte de gente pecadora. Agora você imagine só, eu mencionei, não me lembro qual foi o culto que eu mencionei. Você já orou por alguém? Você sentiu, não, eu vou orar por uma pessoa. E você foi orar por essa pessoa e estava orando assim, e você sentiu assim um peso espiritual, uns arrepios, assim, de repente até ficou meio ruim um período. Alguém aqui já teve essa experiência? Levante a mão para ver. Tem. Poucos, infelizmente, né? Poucos. Mas tem alguns que têm experiência. Que vai orar por alguém e sente a reação do que está acontecendo. Irmãos, eu tive uma experiência, eu e a pastora tivemos uma experiência espiritual tremenda, mas terrível. Nós estávamos em casa, um dia à noite, nós tínhamos um irmão da igreja, e esse irmão, hoje ele está no ministério. Ele é pastor auxiliar. Esse irmão estava começando a caminhada dele, tinha se batizado, estava começando a caminhada dele. E Deus já tinha manifestado que tinha propósito na vida dele. E um dia à noite, ele foi orar com a esposa. Quando eles dobraram o joelho e começaram a orar, isso era, acho que umas, não me lembro direito os horários, assim, mas
chutar, mais ou menos uma meia-noite. Quando eles começaram a orar, ele sentiu uma opressão demoníaca contra a vida dele. Era uma coisa assim meio que familiar. Uma opressão familiar que tinha na família dele, que veio sobre ele e sufocou ele. E ele não conseguia falar. Bateu um desespero desse rapaz, ele começou a chorar, e ele não conseguia falar, e trancado, aquela luta, eles orando. A esposa dele pegou e me ligou. Nós já estávamos deitados, eu e a pastora. Ela ligou chorando, e ele está aqui, ele está desesperado, e tal. Aí naquele primeiro momento, o primeiro impulso do pastor qual é? Vou lá na casa do irmão orar. Mas para aí, a gente tem que ser sábio. A gente tem que ter discernimento, tem que ter compreensão. Depois eu vou contar uma outra do que é a gente ter discernimento e interpretação, saber das coisas que estão acontecendo. Já vai contar essa outra. Aí o primeiro impulso foi esse, não, vou lá na casa dele orar com ele, vou lá orar com ele. Mas daí no mesmo instante veio aquele pensamento assim, não, mas você já sabe, não é hora de você sair na rua, para ir na casa do irmão, ora daqui. Eu falei para ela assim, irmão, faz o seguinte, passa o telefone para ele, ele não conseguia falar. Ele não conseguia, estava aterrorizado. Passou o telefone para ele e falou, irmão, eu e o pastor, nós vamos dobrar o joelho, nós vamos orar aqui em casa. Meia hora e 40 minutos. Quando eu terminar de orar aqui, eu te ligo para ver como é que você está. Se não passou, eu vou aí na tua casa orar contigo, tá bom? Ele nem conseguiu responder direito, a esposa respondeu, tá, mas vocês fiquem em oração. E aí eles ficaram orando. Eu e o pastor fomos orar, dobramos o joelho. Quando nós começamos a orarmos, eu vi, como é que eu vou dizer para vocês assim, eu não tive uma visão de ver com os olhos, de ver as imagens, mas eu vi no meu interior aquilo. Eu vi que uma nuvem negra que estava sobre a casa dele, ela suspendeu. Até hoje eu me arrepio, irmãos. Se eu mostrar aqui, vocês vão ver tudo arrepiado. Eu senti quando a nuvem negra saiu da casa dele e se suspendeu em cima da casa dele. E eu comecei a me arrepiar. E eu vi a nuvem começou a vir. E quanto mais vinha, eu e a pastora ficamos arrepiados. Um terror, irmãos, um terror. E a nuvem veio e parou bem em cima da minha casa. Ficou parado em cima. A gente quase não conseguia se mover. Por mais que a gente estava de joelho, a gente não conseguia se mexer de tanto terror. Não tem quando você vai num lugar assim que você tem muito medo mesmo de estar naquele lugar sozinho. É a sensação muito maior do que isso. E nós orando, irmãos, uns 40 minutos orando, cravando, repreendendo, até que de repente fez assim, ó, e desapareceu. Uns 40 minutos. Aí eu liguei para ele. Aí ele estava mais calmo. Ele disse assim, pastor, quando o senhor desligou o telefone, demorou assim uns 5 minutos. Eu senti que foi saindo um alívio aqui de casa. Eu senti que parece que uma coisa estava sendo tirada aqui dentro de casa. Eu falei, eu sei, irmão. Eu também senti que foi tirado da tua casa para mandar lá para mim. Amém? Então veja bem. Então, já deu para você entender mais ou menos o que é um peso espiritual? Agora se imagine o mesmo peso de milhares e milhões de pessoas, desde o dia da fundação do mundo até o dia que terminar. Toda essa opressão em cima de um cidadão só, no monte do Getsemane. Foi isso que Jesus sentiu. Ele foi 3 vezes lá naquele lugarzinho, e a única coisa que ele orava, ele dizia, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Na terceira vez que ele foi e voltou, ele tinha deixado 3 camaradas intercedendo por ele. E voltou e encontrou eles dormindo. Jesus chegou e disse assim, ainda repousais? Aí nasce esse versículo. Ele diz assim, vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é que às vezes não aguenta. O espírito está pronto, nós estamos bem espiritualmente, irmão. Nós estamos firmes, nós temos certeza da salvação. Mas a nossa carne é que não aguenta. Foi o que eu senti naquele dia, irmão. Parece que ia explodir tudo dentro. Parece que aquilo ia me rasgar no meio. Era um terror misturado com medo, uma sensação esquisita. Tudo isso Jesus sentiu. Mas o que ele estava fazendo? Estava orando. Se eu não fosse uma pessoa de oração, naquele dia eu teria arrumado um problema quando eu dobrei meu joelho para orar.
por aquele irmão. Deixa eu contar outra história, também de uma experiência do que é ter um discernimento. Nós pastoreávamos lá em Novo Hamburgo. A igreja ficava lá em cima no morro, numa rua principal do bairro. Na verdade, é uma rua que vai para um bairro e ela passa e divide dois bairros. Eu ficava bem no meio. A igreja era bem no meio de dois bairros, mas ela era um morro. E eu morava em um dos bairros, lá embaixo. Um bairro bem complicado, assim, bem perigoso. Perigoso mesmo, né? Tanto é que nós estávamos mudando para um apartamento lá, e no dia da mudança esfaquearam um cara bem no portão da nossa casa. Isso aqui ele lembra que a gente viu. Ela viu, ela era pequenininha, mas viu o cara esfaqueando o outro na porta de casa. A gente sentava dentro de casa, se trancava e ficava quietinho, ninguém falava nada. Então, um lugar perigoso. E aí nós começamos a viver um tempo de uma opressão assim diabólica, uma coisa terrível, contra a igreja. Contra a igreja. Era um levante contra o diabo, do diabo contra nós, assim, violento. E aí, o que o diabo fazia, irmãos? O diabo enviava pessoas para prejudicar a igreja, para roubar a igreja, para assaltar. Teve um período que tinha alguns cultos da igreja, e a igreja é muito longe de ser o que é a nossa igreja aqui. Eu digo assim que era 30% do que é a nossa igreja. De ter cultos, irmãos, que eu tinha que pagar a segurança para me acompanhar até chegar em casa. De tanta ameaça de ser assaltado. E nós tínhamos um alarme na igreja. E como a igreja ficava no alto, eu já dormia assim eu dormia tão preocupado, angustiado com o momento que nós estávamos vivendo, que o meu sono ele não era um sono pesado, ele era um sono super leve. O alarme da igreja disparava, e na linha reta, eu acho que dava 1.500 metros mais ou menos, em linha reta. O alarme da igreja disparava e eu acordava em casa. Era uma coisa assim violenta. Isso que nós tínhamos um alarme com discador, o telefone ia tocar. Mas antes do telefone tocar, eu acordava e eu ouvia o alarme disparar da igreja. E aí várias noites, madrugada, de noite, de manhã, não importava o horário. Eu saía, pegava o carro, subia lá, o pessoal da segurança ia para lá, a gente abria. Às vezes era uma tentativa de assalto mesmo, às vezes não era. E uma noite, irmãos, era, acho que mais ou menos assim, madrugada, umas 2 da manhã mais ou menos, o alarme disparou da igreja. E eu ouvi. E eu levantei rapidamente e falei para a pastora, o telefone vai tocar, você desliga, e eu já estou indo para lá porque o alarme disparou, vou lá ver o que aconteceu. Quando eu saí, que daí eu abri o portão, não era portão eletrônico de casa, eu abri o portão, tirava o carro, então eu podia sempre que ela viesse, fechar para entrar, eu ficava esperando ela entrar para dentro de casa, trancar a porta da casa para poder sair do carro. Era uma opressão, né, irmãos? A gente vivia. Eu tinha comprado aquela moto que é do Kleber hoje, nova. Sabe onde eu guardava a moto? Eu guardava a moto dentro da cozinha de casa. Eu não tinha coragem de deixar. Eu não saía com a moto depois das 6 horas para a rua. Só saía de dia. Eu pegava o controle do alarme da moto e eu amarrava no cardaço do tênis e botava dentro do tênis escondido. Com medo de ser assaltado, porque frequentemente saltava alguém que a gente conhecia e levava a moto. Bom, aquela madrugada, quando eu estou saindo do carro, para a pastora fechar o portão, ela olhou para mim assim, e disse assim, amor, tome cuidado que é uma armadilha. Quando ela falou assim, tome cuidado que é uma armadilha, eu senti assim uma presença de Deus dentro do carro, muito forte. Uma presença de Deus. E aquela voz dizia para mim assim, tome cuidado que é uma armadilha, tome cuidado. Como se o que ela falou para mim, aquilo tivesse tornado um eco, e foi repetindo para mim. E eu saí com o carro, e tinha uma construção que eles estavam fazendo assim do lado esquerdo. E cheio de entulho, cheio de madeira, aquele negócio todo. E quando eu cheguei perto daquela construção, eu tinha que passar ali para subir e chegar na igreja. Quando eu passei naquela construção, o Espírito de Deus disse para mim, olhe na construção. E eu diminuí a velocidade do carro, e eu fui cuidando, olhei para a esquerda assim, fui passando o carro bem devagarzinho. Quando eu passei o carro, lá atrás da construção, quase não dá para ver, escuro, irmãos, cheio de madeira. O camarada estava escondido atrás. E eu vi certinho quando ele tirou a cabeça atrás da tábua e fez assim. E me viu passando. Aí eu subi, já não parei na frente da igreja, já passei direto. Já encontrei o carro da segurança chegando, dei a volta, voltei. Quando chegamos na frente, eu falei para ele assim,
calma, que isso aqui, a tentativa foi aqui, mas é uma armadilha. Eles querem me pegar lá em casa, quando eu estiver voltando. Quando eu parar o carro para abrir o portão, é que eles vão tentar me assaltar. O que eles fizeram, irmãos? Um foi lá na igreja, mexeu nas coisas da igreja até disparar o alarme. Eles sabiam, já estavam me acompanhando, sabia que eu saía correndo e ia lá na igreja. Então um fez isso e os outros dois ficaram escondidos dentro da obra, daquela construção. Qual era o objetivo deles? Eles iam ficar escondidos perto de casa. Quando eu parasse o carro para abrir o portão, eles iam me assaltar e me entrar para dentro de casa. Aí eu falei com o rapaz de segurança, ele falou, não, vamos descer, o senhor desce na frente, eu vou descer atrás. Aí eu desci com o carro, quando parei, foi pro portão, ele parou o carro dele, desceu lá embaixo, tinha a arma na mão, aquele negócio todo, porque eles também não descuidavam, acabou que era feio. Aí eu entrei para dentro de casa, tudo, e falou, qualquer coisa o senhor me liga. E ele falou, agora nós vamos dar uma ronda aí no bairro para ver. Deram uma ronda, chamaram a polícia, em menos de 2 horas, acharam os camaradas. E aí a polícia não pôde prender, porque não era flagrante nada, mas a polícia prendeu, apertou eles e disseram, não, realmente, nós fizemos a tentativa nossa, era pegar ele quando ele encostasse na frente do portão da casa. Deus nos alertou antes. Como é que Deus fez isso, irmãos? De que maneira Deus fez isso? Porque nós tínhamos uma vida de oração. Uma vida de oração. A gente estava frequentemente na presença de Deus, orando, jejuando, gastava tempo, oração de madrugada, buscando de Deus. Então veja bem, quero que você preste minha atenção. Até o foco da minha ministração não seria exatamente essa. Acabou caminhando para um lado de livramento, né? Eu achei importante contar o testemunho. Mas deixa eu tentar concluir bem rapidinho qual era o meu objetivo da mensagem de hoje. Como que tudo isso aconteceu na minha vida, irmãos? Da onde que é o ponto de partida para experiências como essa? Para chegar no dia de hoje, ter um ministério igual eu tenho, uma vida igual eu tenho. Você acha que as coisas aconteceram assim, sucessivamente, do nada? Não, irmãos. Tudo tem um ponto de partida. Tudo começou lá atrás, a partir do momento que eu me converti. E eu entendi qual era o meu posicionamento no mundo espiritual. Qual deveria ser o meu comportamento com relação ao mundo espiritual. Irmãos, tem muita gente que acha que o ministério, ele é desenvolvido, o ministério ele é despertado na vida de alguém, depois de uma grande profecia. Pode acontecer? Pode. Mas nenhuma grande profecia acontece sem antes começar com um pequeno chamado. E como é que isso aconteceu na minha vida? E acontece na vida de todo mundo. Não é só na minha, na vida de qualquer pessoa. Qual que é a diferença, irmãos? Muita gente tem chamado. Muita gente Deus tem propósito. Nem todos serão pastores. Mas na vida de quase todo mundo, Deus tem um grande propósito. Só que é na vida de poucos que esse propósito se cumpre. Sabe por quê? Porque a maioria falha no mesmo ponto. Aqueles que aprendem e colocam em prática, eles conseguem ultrapassar algumas barreiras. Eles conseguem romper o mundo natural e chegar no mundo espiritual. E é de lá que é a fonte. É a fonte da revelação, da profecia, da bênção, da vitória, do sucesso. É lá que é a fonte. Então veja bem, nenhum grande chamado, nenhum grande propósito na vida de alguém, ele vem assim, despejado de uma vez só. Não. Deus começa jogando uma pequena fagulha. É na vida de todo mundo. Quando eu me converti e fui para a igreja, eu me converti, me afastei, desliguei, eu voltei. Quando eu voltei de verdade, voltei sério. Voltei para ficar, voltei para fazer a vontade de Deus. Você acha que eu recebi uma profecia forte sobre a minha vida, sobre o meu ministério? Não recebi, nenhuma. Eu fui receber uma profecia de ministério lá na frente, um pouco antes de eu sair do ministério. Mas até então eu não recebi profecia. Já vi muita gente receber palavra profética e a vida da pessoa continuar do mesmo jeito, não muda nada. Passa anos, entra anos, sai anos e vai, e a pessoa sempre remando, e nunca sai do que é. Sempre do mesmo jeito. Não rompe espiritualmente, não rompe na vida pessoal, na família, nada. A vida dela nunca rompe. Por quê? E está carregada, cheia de promessa, cheia de profecia. Porque erra em um quesito. Não ultrapassa, não rompe o mundo natural para se infiltrar no mundo espiritual. Irmãos, quando eu me converti e eu firmei de verdade na igreja, eu comecei a fazer algumas coisas na igreja. Comecei com algumas atividades na igreja.
Qual atividade, irmãos? Isso é o que menos importa. Pode ser varrer o piso da igreja. É para a obra de Deus, vou fazer com empenho e dedicação. Quando eu comecei a fazer algumas coisas na igreja, eu não recebi nenhuma profecia. Sabe o que eu ouvi? E poucas vezes, pessoas dizendo assim: ah, irmão, olha, eu creio que Deus tem um propósito na tua vida. Será? Em outros momentos, eu estava orando de mão dada, um grupo de irmãos, de diaconato, já estava no diaconato, e nós orando, quando terminamos a oração, o diretor de diaconato olhou para mim e disse assim: sabe que quando eu oro perto de você, quando eu oro junto contigo, assim, eu sinto assim que Deus tem alguma coisa na tua vida. Só isso, irmãos. Era o máximo que eu recebia de palavra profética. Mas tu sabe o que eu entendi? Eu entendi que se eu não fosse em busca para descobrir qual é esse propósito, eu nunca chegaria lá. Se eu não me dedicasse a descobrir, a buscar, a entender, a conhecer qual é esse plano de Deus na minha vida, eu estaria lá do mesmo jeito, recebendo profecia e palavra. E nada disso teria acontecido na minha vida. Pastor, como é que o senhor fez para buscar? Basicamente, oração e jejum. Por isso que eu disse, acha que Jesus começou lá jejuando 40 dias? Não. Ele começou fazendo um jejum meia sola, meia boca. Jejum até meio-dia. Só que ele não ficou parado no jejum até meio-dia. Jesus aprendeu a orar. Acredito que aprendeu com a mãe e com o pai dele de orar todo dia. Mas você acha que Jesus ficou apenas naquele períodozinho de orar antes de dormir? Ou de manhã antes de ir para o trabalho? Não. Ele rompeu. É por isso que ele vai depois no monte, fica uma noite toda orando. Ele vai no monte do Getsemane e fica pelo menos 3 horas orando e pingando sangue, suor, em vez de suor, gotas de sangue. Por quê? Porque ele tinha um histórico espiritual. Irmão, como é que você acha que eu cheguei até aonde eu cheguei hoje? Se você olhar para trás, você vai ver o meu histórico. Se você conhecer a minha linha de história, você vai ver o meu histórico de uma pessoa de oração e de jejum. Uma pessoa que busca, que se consagra, mas não fica acomodado naquilo que aprendeu lá há 20 e poucos anos na igreja que eu me converti. Lá eu aprendi sobre oração e jejum, mas eu não aprendi sobre orar no monte, sobre orar de madrugada, sobre fazer jejum de 24 horas, fazer volta de 40, de 70, de 90 dias de jejum. Não, isso eu aprendi ao longo do tempo. Lá no início eu recebi apenas algumas indicações que eu poderia ter um chamado. Foram indicações, não foram profecias. Mas elas aconteceram por quê? Por que elas aconteceram? Porque eu fui em busca. Eu resolvi romper o natural para conhecer o espiritual. Se você não romper o natural, irmão, você vai ficar apenas conhecendo em parte, ou tendo uma sensação. E aí alguém vai dizer para mim assim: pastor, como é que eu posso saber se isso também está na minha vida? Eu vou dar a resposta para você, que está lá em Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Conta a história dos famosos discípulos de Emaús. 2 discípulos que depois da crucificação de Jesus, já depois do domingo de Páscoa, que Jesus já tinha ressuscitado, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, tinham um boato que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não tinham certeza. Eles estão voltando de Jerusalém para a aldeia onde eles moravam. E quando eles estão voltando, Jesus vai junto com eles. E eles não reconhecem que é Jesus, o Jesus ressuscitado. E Jesus vai junto com eles, começa a conversar. Por que vocês estão tristes? Ah, você não sabe o que aconteceu? Aquele que se dizia Messias, o profeta, Jesus, tal, foi crucificado, sepultado. Dizem que ele ressuscitou, mas não há certeza disso. E nós éramos discípulos dele, estamos voltando decepcionados para casa. Jesus então vai falando para eles a respeito da palavra. Mas não estava escrito na Bíblia? Os profetas não falaram isso? Isaías não falou? Davi não profetizou? Tinha que acontecer, o Cristo tinha que morrer e ressuscitar para poder salvar a humanidade. Quando eles chegam na aldeia onde eles moravam, que eles chamavam Emaús, eles convidam Jesus para entrar e comer com eles. Já era tarde da noite. Eles entram. Quando eles botam a mesa, Jesus pega o pão. Quando Jesus parte o pão e dá as graças, os olhos deles se abrem. E eles reconhecem que é Jesus. Então Jesus desaparece. Aí nasce o versículo que eu vou ler para você. Eles disseram assim, ó. Eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Esse é o sinal. Continua sendo até hoje o verdadeiro sinal de quando Deus tem um propósito ou uma promessa na vida de alguém.
A hora que alguém falar algo, ou que alguém ler um texto bíblico, alguém pregar, ou alguém fizer uma exposição, como eu fiz aqui nesta noite, e chegar num ponto em que o teu coração arder, ou quando alguém tocar num assunto que outrora Deus já tenha se manifestado na tua vida, mas você deixou que um monte de dúvida penetrasse a tua mente e fizesse com que você esquecesse, ou que você deixasse um pouquinho de lado. Mas agora o pastor, numa noite inspirada de quarta-feira, trouxe um treinamento, uma orientação, e entrou num assunto que talvez até não era totalmente o assunto planejado para ser falado, mas que Deus conduziu a palavra para aquele lado, e de repente o pastor, sem saber, toca num certo assunto, numa certa palavra, e eu sinto que o meu coração ardeu. Porventura não ardia o meu coração quando ele expunha para nós a palavra? Esse continua sendo a primeira fagulha que Jesus joga na nossa vida para dizer para nós assim, ó, eu tenho um propósito na tua vida. Pastor, o que eu devo fazer então? Sabe o que você deve fazer, irmão? Você deve romper espiritualmente. Deixar o comodismo de lado. Deixar de lado aquele monte de crente que tem palavra, que tem promessa, mas que nunca vai adiante. Deixar o habitual e dizer assim, a partir de hoje eu vou buscar pela minha vida espiritual. Eu não sabia o que era, eu não fazia ideia o que aconteceria na minha vida. Eu nunca nem sequer imaginei que eu poderia orar por alguém e essa pessoa se curar. Eu nunca nem sequer imaginei que eu poderia orar por alguém desempregado e Deus abrir a porta. Eu nunca imaginei que eu poderia orar por alguém e a pessoa receber o milagre. Eu nunca imaginei que eu poderia estar em cima de um altar pregando a palavra de Deus para um grupo de pessoas. Mas quando ardeu no meu coração aquelas poucas palavras que foram ditas, que Deus poderia ter um propósito na minha vida, eu disse assim, eu vou buscar. Porque eu quero saber que propósito é esse na minha vida. Eu vou romper espiritualmente. E eu vou pagar o preço. E aí me ensinaram, disseram, você quer romper? Pague o preço em oração e jejum.